18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Vamos juntos. Mais uma edição do 18 horas no ar. Eu e ela, Karine Leão. Alô, Karine. Alô, Carlão. Boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Boa noite. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, participe conosco do 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp que está à sua disposição, 994887592. Valendo A sua participação, a sua opinião. A gente quer ouvir a sua opinião a respeito do que a gente fala aqui no 18 horas. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra o tráfico de drogas e desarticula esquema de lavagem de dinheiro. Estiagem 2024, há 6 dias o Rio Negro desce 4 centímetros no fenômeno repiquete. Deputado Roberto Cidade é reeleito como presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Prefeito Davi Almeida anuncia primeiro nome de novo secretário. Agora 6:02, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Você sempre na sintonia certa. Nós vamos conferir até às 7 da noite esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024. No ar para você mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje uma mega operação contra o tráfico de drogas no Amazonas e outros 3 estados, desmontando uma poderosa quadrilha e um poderoso esquema de tráfico e lavagem de dinheiro, Karine. Carlão, a operação foi batizada de Barões do Arcanjo e mirou empresários de peso, viu? Que não tiveram os nomes revelados. Eles são considerados barões do tráfico, acusados de financiar e facilitar a logística do tráfico na região, aqui na nossa região amazônica. Hoje, dezenas de mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos para desarticular essa rede criminosa. Olha só, o que essa operação revela, inclusive, é bastante assustador, Karine ouvintes. Esses empresários, além de gerenciar negócios de fachada, utilizavam suas empresas para lavar dinheiro e financiar a cadeia do tráfico de drogas. Carlão, a operação traz à tona uma estrutura sofisticada e muito bem organizada que movimentava milhões de reais, colocando o Amazonas no centro de um esquema nacional de tráfico e lavagem de dinheiro. Essa ação, que envolveu mais de 100 policiais federais, é uma resposta da Polícia Federal contra o crescimento e a violência associados ao tráfico aqui no estado do Amazonas. Olha, durante as investigações, as autoridades identificaram contas bancárias, bens de luxo e empresas envolvidas na lavagem de dinheiro que financiaram o tráfico e também fortunas ilícitas, enquanto a população sofre aí com toda a insegurança. Pois é, e durante a operação, além das prisões, a polícia apreendeu patrimônio para desestabilizar financeiramente esses grupos e reduzir o poder do crime organizado. Quem tem mais detalhes a respeito dessa operação é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo aqui com a gente do 18 horas. Boa noite, André. Então, vamos lá. Quantas prisões foram feitas durante essa operação, André? Boa noite. Olha, a Polícia Federal prendeu 9 pessoas nesta quarta-feira durante essa operação aí contra a facção criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e que atuava em todo o país, Karine e Carlão. Boa noite para vocês, boa noite a vocês que nos acompanham nesse momento através da 100.7 ou também do canal no YouTube. Olha, foram expedidos 17 mandados de prisão. Destes, 9 foram cumpridos e 40 mandados de busca e apreensão que aconteceram em 3 estados aqui da região norte, aqui no Amazonas, no Pará e Roraima e também em São Paulo. Essas investigações da Polícia Federal iniciaram quando uma rota de tráfico foi descoberta no município de São Gabriel da Cachoeira, aqui no interior do estado. Segundo a polícia, a droga vinha do município até aqui, até a cidade de Manaus, e depois daqui era distribuída para todo o país, né? A polícia também informou que o grupo possui uma renda complexa de transações financeiras irregulares e também operações suspeitas, que indica o uso de laranjas e também empresas de fachadas que eram usadas para lavagem de dinheiro, né? Essa organização criminosa, inclusive, movimentou mais de 30 milhões de reais, isso entre 2022 e esse ano, 2024.
Ali, durante as diligências, os agentes também cumpriram 8 medidas cautelares diversas da prisão em locais não informados e também o sequestro de 51 veículos aqui no estado do Amazonas, né? Esses carros aí, vários veículos, né? Não é só carros, vários veículos também que eram usados para fazer aí essa operação do crime. Também foram bloqueadas contas bancárias dos investigados aqui no estado do Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, e também em Alencar, no Pará, em Boa Vista, em Roraima, e também em Diadema, no interior de São Paulo. Inclusive, o delegado da Polícia Federal aqui do Amazonas, Lucas Montenegro, ele disse que os criminosos utilizavam balsas, barcos, aviões, até helicópteros para coletar e transportar aí as drogas. Além disso, parte dos suspeitos também, segundo a polícia, ostentavam uma vida de luxo, né? Esses suspeitos agora devem responder pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, e vão ficar à disposição da justiça. E a gente fala aqui que esse é mais um caso em que o crime organizado, através do tráfico de drogas, movimenta aí, Karime Carlão, milhões de reais nesse esquema criminoso que coloca aí o estado do Amazonas como uma ponte entre o tráfico também, tanto tráfico de drogas espalhados pelo país, como também tráfico internacional de drogas. Isso aí quem diz é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que revela que a atuação de facções criminosas tem avançado nos estados aqui da Amazônia e atinge um grande número de municípios e também contribui para índices de violência muito acima da média do Brasil, né? A região tem tem importância estratégica para organizações criminosas, que elas buscam aí controlar as rotas de transportes de drogas, tanto para a distribuição no Brasil quanto para o repasse para outros países. E essa situação, né, para a gente entender como a Polícia Federal agiu nesse esquema criminoso, eu conversei com o especialista em segurança pública, que inclusive também é ex-secretário de segurança pública que passou aqui pelo estado do Amazonas, que é o Coronel Amadeu Soares. Ele faz agora pra gente, né, ele explica a situação da operação, de como está agindo a Polícia Federal né, que esses crimes têm acontecido, têm crescido também, principalmente aqui no Amazonas, que tem vários locais aqui, inclusive, né, no interior do estado, tem vários locais onde esses criminosos acabam se camuflando ali para cometer esses crimes. Vamos entender aí na fala de Amadeu Soares. Boa tarde, André e ouvintes da Rádio Mix. André, eu diria aí que a Polícia Federal agora está agindo especificamente com as operações de inteligência, ou seja, seguindo o fluxo de dinheiro. Nota-se claramente aí que havia um grupo de empresários de fachada aqui que alimentavam logisticamente e financeiramente essas quadrilhas que operavam o tráfico aqui na nossa região. É claro que isso daí, para mim, é o caminho das pedras. É por aí, seguir o caminho do dinheiro, você consegue desbaratar essas quadrilhas, porque tem muita empresa aqui que você vê ali, não tem atividade de nada e está ali. A empresa todo tempo prosperando com como? Lavagem de capitais. Então, eu acho que agora a Polícia Federal entrou no caminho correto, o caminho da inteligência. E vejo também que a nossa segurança pública está carente disso, porque nós continuamos com falta de efetivo, nós continuamos com a falta de apoio logístico para a nossa tropa, para a Polícia Civil, que a nossa Polícia Civil é muito boa, ela também pode entrar por esse caminho aí, que é um caminho muito bom, e diminuir o fluxo de drogas na nossa região. Vejo que o caminho das pedras é por aí. 18 horas. Tá, então, Karime Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Coronel Amadeu Soares, que também é ex-secretário de Segurança Pública, que passou aqui pelo Amazonas, especialista também nesse assunto, falando aí sobre essa atuação de facções criminosas que tem avançado aqui nos estados da Amazônia e o trabalho que a Polícia Federal tem feito para combater esses criminosos. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h10, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Só agora falando de política, hein? O vice-prefeito eleito de Manaus, o Renato Júnior, ele voltou hoje ao comando da Secretaria de Obras da capital. A decisão foi tomada logo após a vitória no segundo turno ao lado do prefeito Davi Almeida e vem aí como uma continuidade dos trabalhos que Renato já vinha executando na Secretaria, Karine. Exatamente, Carlão. Renato Júnior deixou claro que a prioridade é acelerar projetos fundamentais para Manaus, garantindo o ritmo das obras e cumprindo as promessas feitas durante a campanha. Com experiência na Secretaria de Obras, ele afirma que a sua volta é estratégica
estratégica para avançar com melhorias em saneamento, pavimentação e mobilidade urbana. Olha, Karime ouvintes, ele ainda destacou que vai intensificar as ações, especialmente nas áreas mais periféricas da cidade. A presença de Renato na secretaria, mesmo após a eleição, mostra o foco da gestão de Davi Almeida em infraestrutura e desenvolvimento urbano como prioridades aí para o próximo mandato. Carlão, Renato Júnior agradeceu a confiança de Davi Almeida e fala de projetos para 10 anos de Manaus. Vamos conferir. Quero aqui, prefeito, agradecer ao senhor por mais uma oportunidade de poder assumir a Seminf frente ao grande desafio esse que nós vimos agora na campanha, não somente as pessoas agradecendo o trabalho já realizado pela sua gestão na rua, mas também as demandas que eles ainda esperam que sejam resolvidos por esta secretaria. Me coloco aqui à disposição, mais do que isso, para a gente junto construir Manaus para daqui a 10, 20, 30 anos. A Manaus do futuro que nós queremos construir agora, juntamente com a população, juntamente com as pessoas. 18 horas. Legal, e com essa movimentação a gestão de Davi Almeida demonstra aí um compromisso em manter o que foi prometido durante o primeiro mandato, Karine. Exatamente, mas também, além disso, né, Carlão, de preparar o cenário para que as metas do novo mandato sejam cumpridas de forma rápida e eficiente. Vamos acompanhar. Mix. 6 horas e 12 minutos em Manaus. Vamos agora falar dos bastidores da política local. Bora lá, né, Carlão? Cíntia Blink na área, Karine. Já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, os deputados decidiram fazer hoje a eleição e escolheram novamente Roberto Cidade para continuar presidindo a casa durante 2025 a 2026. É isso mesmo? No dia seguinte da decisão do ministro, de toda aquela confusão, no dia seguinte ele, então vamos lá, vamos botar isso de novo. Afrontoso, eu achei. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Foi exatamente isso. O ministro Cristiano Zanin, ele decidiu por anular a votação que deixou Roberto Cidade à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, também no ano de 2025 e 2026. Ele é atualmente o presidente, ele começou presidente na legislatura passada e aí teve uma nova eleição, ele tomou posse como deputado, virou presidente e no mesmo dia que ele vira presidente também tem a eleição para presidente da segunda parte dessa legislatura, que é 2025-2026. Então, em um só dia ele passou a ser o eterno presidente da Assembleia Legislativa, mas o Partido Novo questionou isso, né? Partido Novo que é de Maria do Carmo Cefaí. O presidente, que é Roberto Cidade, chegou a comentar falando que foi um movimento político, mas aí, né, meu querido, qual movimento que não é político? É complicado dizer isso, até é meio óbvio. Realmente é um movimento político, mas é do jogo. E aí Cristiano Zanin disse, não, olha só, tem que fazer uma eleição nova. O que o Zanin também determina? Que não poderia ser a mesma mesa diretora. Roberto Cidade poderia ser presidente novo? Sim, mas não podia manter os mesmos cargos que estavam nesse primeiro momento aí da gestão. Isso foi obedecido. Então é possível dizer que sim, que o Roberto Cidade, assim como a Assembleia, na verdade, né, obedeceu ao que o Zanin falou. Agora, é claro que chama a atenção a rapidez com que essa providência foi tomada, né? A rapidez com que essa eleição... no processo. E a rapidez com que eles elegeram. Menos de 2 minutos, uma coisa assim, né? Sim, era uma chapa única, teve uma movimentação ali de cargos, mudança de cargos, quem ia sentar em qual cadeira, mas praticamente tivemos a mesma mesa, o mesmo grupo ali vencendo. Teve um voto contrário, que foi de Daniel Almeida, que claramente está fazendo uma oposição ali dentro. Daniel Almeida, que é deputado pela primeira vez, mas também é irmão de Davi Almeida, que atualmente é prefeito. Então ele vem com muita força nesse momento, que Davi retorna à cadeira de prefeito de uma forma referendada, né? Ele chegou bem ele teve uma distância boa do segundo lugar para ele, então atualmente a moral ali tá alta de Daniel. Eu quero chamar a Assembleia de Câmara, mas numa Assembleia que é dominada por um time contrário, Daniel teve a postura de votar contrário. Claro que ele entende que não ia mudar
O processo. Ele não ia mudar o resultado com um voto, né? Impossível. Mas ainda assim ele se posicionou ali para dizer, olha só, eu sou contrário a isso aqui, eu voto contra. Ele está se posicionando politicamente, que é assim que um político age. Agora, gente, essa decisão do STF aí foi confrontada. Isso é institucional? Isso vai ficar por isso mesmo? Ele vai continuar? Vai valer mesmo? É possível que o Novo entre novamente com algum tipo de situação, mas ao que eu consegui ver da decisão do Zanin e o que foi feito por cidade, não desobedeceu. Agora, talvez o Novo, né, que foi quem teve essa ação, o Partido Novo, encontre algum tipo de irregularidade nessa celeridade, enfim. Pode ser que estejam identificando algo que eu não identifiquei. Mas, aparentemente, a Assembleia cumpriu sim o que o Zanin falou, porque ele pediu uma nova eleição e que não mantivesse a mesma mesa diretora. Os cargos mudaram. Quem era segundo vice não é mais, tudo muda ali. O presidente não muda. O presidente, né? Não mudou o presidente. Ele continua. Mas obedeceu. De uma certa forma. Pode ser. Pelas metade, talvez. Pode ser que o Novo ainda faça algum movimento, mas a gente tem que continuar acompanhando. Eu entendo que obedeceu, mas quem sou eu para falar da decisão aí? Vamos ver, né? Do Zanin. Eu acho também que a Assembleia teve a ajuda da própria Procuradoria da Casa, né? Enfim, quem é especialista nisso, para dizer o que poderia ser feito ou não, porque não iam dar um passo desse também de forma tão irresponsável. Sem estar dentro dos conformes ali da legislatura, pelo menos. Aparentemente foi cumprida a decisão, mas vamos continuar verificando. Sempre é possível recorrer de alguma maneira. Sim, Blink. E sobre a eleição da futura mesa diretora da Câmara dos Vereadores em Manaus, já temos nomes cotados? Como é que fica? Nome cotado a gente tem. A gente começou a falar ontem, né, de Elan Alencar, Eduardo Alfaia e o Assis. É isso mesmo. Eles são todos nomes da base do prefeito. O prefeito falou sobre esse assunto. Ele disse que gostaria de colaborar para que o próximo presidente da Câmara fosse, né, um aliado dele. Mas falou-se que estava tendo algum tipo de racha entre esses vereadores por conta dessa presidência. É necessário que Davi Almeida tenha cuidado na maneira de se posicionar, porque foi numa situação assim que nasceu a divergência entre Davi e nasceu aquela oposição de vereadores, porque encontrou o acolhimento, né, em Wilson Lima. Enfim, quem viu essa novela. E dessa vez chegamos nesse momento de novo. Davi fala, olha só, a Câmara, a Prefeitura é a Prefeitura, eu não interfiro ali, né? Cada poder é um poder, a gente tem que respeitar, mas eu gostaria de conversar para que sim, houvesse uma harmonia, houvesse uma conversa saudável entre Prefeitura e Câmara, gostaria de conversar e tudo mais. Eu acho que Davi aprendeu a lição, e ainda que entre uma pessoa que e a tendência é que entre alguém da base do prefeito, mas que fique... que Davi consiga não fazer isso criando um atrito com os outros vereadores. Não há porquê chegar nisso novamente. Mas vamos seguir acompanhando. Quem é da base nega que há algum tipo de conflito entre eles para essa disputa aí da presidência. Mas eu acho que eles também não iam ficar contando, né? Isso aí. Ei, Blink, a posse da advogada Maria Benigno no Tribunal Regional Eleitoral está confirmada para o dia 5 mesmo? Dia 5. Olha aí. Teremos festa esse dia, porque Maria Benigno vai tomar posse, na verdade. No dia 16 de outubro foi quando foi publicada a nomeação de Maria Benigno, já era esperada, ela entrou na lista tríplice, foi a mais votada. Lula, né, fez a nomeação, que é assim que funciona. Ela entra na vaga de juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, empossada dia 5 de novembro, daqui a pouquinho, no plenário do tribunal. E o presidente do TRE, João Simões, vai adiantar a posse aí para agora, dia 5. Maria Benigno, tem quase 20 anos de experiência em direito eleitoral, foi eleita com maioria de votos para esse biênio 2024-2026. O nome de Maria Benigno, ele já vinha sendo apontado em muitas outras eleições, dessa vez estava ali no favoritismo pela vaga. Ela fica na função que foi deixada por Pedro Araújo, que estava nesse lugar, e agora, né, ela substitui ele. E
é isso. Então teremos Maria Benigno e uma mulher, né, gente, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, tomando importantes decisões. Maria é conhecidíssima pela competência, pelo trabalho que faz, não só entre os iguais, né, entre os outros advogados e o mundo jurista, mas todo mundo que conhece a Maria fala e sabe muito bem do excelente trabalho que ela realiza. Obrigada, Blink. Eu trago mais informação pra você amanhã. A gente espera. Tchau, tchau. Valeu, Blink. 6h21, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí que bacana, hein? As vendas para o Dia das Crianças de 2024 em Manaus superaram as expectativas. Isso é muito bom. Segundo a FEComércio do Amazonas, o comércio registrou um crescimento expressivo, hein, Carimi? Maravilha, hein, Carlão? Isso indica que o Dia das Crianças se mantém forte entre os consumidores aqui de Manaus. Vamos conferir mais detalhes a respeito desses números agora com a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, depois do bom desempenho aí do Dia das Crianças, a expectativa agora é para Black Friday, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, os comerciantes, os lojistas, os empresários estão com a expectativa lá em cima para essa Black Friday. Afinal de contas, os últimos anos vem mostrando pra gente o seguinte, que muita gente, inclusive, acaba antecipando as compras de Natal e também as compras de material escolar já agora durante a Black Friday. Vale super a pena para quem puder, né? Exatamente. Grana, né? Para quem puder, maravilha. Exatamente, né? Só que muita gente, mesmo não tendo grana, acaba se endividando nesse período através do cartão de crédito. Né? Aí é a tentação, né, Carlão? Põe na conta. Exatamente. Vamos parcelar. Tem gente que acaba economizando o cartão de crédito ali meses anteriores e aí espera a tão sonhada Black Friday para comprar aquela passagem, para então já comprar ali o material escolar dos filhos ou, por que não dizer, comprar o celular, que é o item mais desejado nessa Black Friday, né? A gente sabe. A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro e em todos os setores aqui do comércio existe uma expectativa, inclusive no setor virtual. A gente sabe, né? Existe frete grátis para todo o Brasil, exceto o Amazonas. Lógico, isso que eu ia falar. O Amazonas não entra nessa conta aí. Mas muita gente deve fazer compras online, né? Nas lojas virtuais aí, tentando garantir um desconto ainda maior. E aí, para essa Black Friday, que acontece no dia 29 de novembro, muita gente já está fazendo aí a sua lista de desejos. E aqui entre os manauaras, né, muitos consumidores pretendem comprar roupas, pretendem comprar outros itens, mas os celulares em todo o Brasil é o produto, né, é o number one ali na lista de desejos, né, o número 1 na lista de desejos mesmo. Além dos celulares, outros segmentos com maior crescimento que se destacam aí segundo as pesquisas, inclusive a pesquisa da FEComércio, realizada pela Federação do Comércio aqui do Amazonas, mostram que vestuários, brinquedos e artigos de perfumaria. Como eu estava dizendo, né? Muita gente volta, né? Antecipa as compras de Natal, brinquedo, porque o Natal já tá batendo ali na porta, né? Os papais e mamães, inclusive essa daí é a minha oportunidade de garantir. É bom garantir logo, exatamente. Né? Já então, pede para antecipar a cartinha do Papai Noel com os pedidos, as crianças já antecipam e você já procura com preço melhor. E aí, Karime, né? A gente sabe, muita gente acaba guardando aquele dinheirinho do 10º, né? Que deve sair ali para muita gente lá pelos meados do dia 15 até o dia 20 desse mês, para então fazer aí essa compra da Black Friday. Aqui no Amazonas é esperado um aumento de 73%, né, nas vendas no comparado com o mesmo período do ano passado. O gasto do manauara é um pouquinho abaixo do restante do Brasil, né, mas é um gasto bastante expressivo e representa um aumento de 34% no que foi gasto no ano passado. A gente conversou com o Aderson Frota, ele que é presidente da FEComércio, e ele traz pra gente mais detalhes sobre essa pesquisa que ouviu mais de 900 manauaras. Este ano, o Black Friday acontece normalmente nos últimos dias do mês de novembro. E então, realmente há uma prospecção para orientar os empresários. A FEComércio faz uma pesquisa antecipada, não só no sentido de aferir, mas também no sentido de orientar os empresários do nosso segmento para que possam comprar de forma mais correta
dentro das expectativas dos consumidores. Então, este período agora, a FEComércio, através do seu Instituto de Pesquisa, entrevistou quase 900 pessoas em Manaus. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala agora do Aderson Frota, ele que é diretor-presidente da Federação do Comércio e Bens e Serviços aqui do Amazonas. Só pra gente finalizar, né, Karime e Carlão, pra você aí que está nos ouvindo agora e tá... Sim. Ai, a Nathalie já tá falando de Black Friday, mas hoje ainda é dia 30 de novembro. Mas é bom você se antecipar, já que pretende ir às compras. Porque a Black Friday acontece, está marcada para o dia 29 de novembro, mas muitas promoções e movimentações já se intensificaram, inclusive nos principais centros de compras aqui da nossa capital. A pesquisa identificou que o shopping centers é o queridinho do nosso público. Então, muitos shoppings, muitos centros comerciais já iniciaram as suas campanhas. Então, a gente sabe, quanto antes você se antecipar, se você tiver aquele dinheirinho extra e conseguir aquela pechincha, o melhor produto com certeza você vai levar. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Noite. Boa noite, Nathalie. 6h26 agora, hein? 18 horas. Olha, continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que a região norte registrou o maior preço médio da gasolina e do etanol no mês de outubro. Detalhes já já. Mix. Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, que já é quinta-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva de tarde. Muitas nuvens à noite, mas à noite não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 50%, a umidade relativa do ar fica entre 54% e 92%. Mix. Legal, agora são 6h27 e o nosso Rio Negro manteve o ritmo de vazantes de ontem para hoje. O nível das águas baixou mais 4 centímetros, deixando agora a cota no Porto de Manaus em 12 metros e 21 centímetros. Exatamente, Carlão. Então, e desde que começou esse fenômeno do repiquete, o nível do Rio Negro já baixou 29 centímetros. E essa tendência de vazante, se continuar, né, Carlão, por mais 4 dias, gente, a gente vai bater novamente o recorde de seca registrado no dia 9 desse mês, quando o nível do Rio Negro chegou a 12 metros e 11 centímetros. Mix. Também a região norte registrou o maior preço médio da gasolina e do etanol no final de outubro, apontando aí a pesquisa de preços que é o Ticket Log, Karime. Então, depois das altas de 0,30% e 0,40% no preço médio dos combustíveis, as médias aqui no norte foram de R$ 6,76 a gasolina e de R$ 4,96 o etanol. E aqui em Manaus, no entanto, a gasolina continua como a mais cara do país, sendo negociada a R$ 6,99 o litro. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Jané Araújo. O levantamento que consolida o comportamento de preços das transações de 21 mil postos credenciados do índice de preços do Ticket Log revelou que os valores mais altos da gasolina e do etanol no encerramento do mês de outubro foram registrados na região norte, enquanto na média nacional a gasolina caminha para encerrar o mês de outubro com o mesmo valor médio de setembro de R$ 6,26, na região norte a média é de R$ 6,76. Já o etanol, que na média nacional fecha o período em R$ 4,20, uma redução de 0,71% no preço. Aqui no norte, a média é de R$ 4,96. Os valores representam altas de 0,30% no preço da gasolina e 0,40% no preço do etanol. Para o coordenador geral do Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros no Amazonas, Marcos Ribeiro, o valor do combustível mais alto no norte, principalmente aqui no Amazonas, é resultado da política de privatização das refinarias. Tudo o que nós denunciamos naquele momento está se concretizando. O que nós denunciamos? Que com a privatização nós teríamos um monopólio privado do setor de combustíveis no estado do Amazonas, na região como um todo. O aumento dos preços dos combustíveis e o risco de virar
a refinaria em terminal e o último ponto da emissão em massa. O sindicalista Marcos Ribeiro também denuncia o monopólio do combustível no Amazonas por um grupo empresarial, o que faz com que o estado tenha o combustível mais caro do país. Hoje há um monopólio privado. Quem comanda o preço dos combustíveis no estado do Amazonas e na região norte é o Grupo Atem. Nós estamos pagando, devido ao monopólio privado, nós estamos pagando a gasolina mais cara do país. Hoje nós temos uma refinaria que não refina, já vai fazer 7 meses que a refinaria está parada. E isso impacta muito os preços dos combustíveis porque está tendo importação de produtos. Nós estamos comprando de fora o que nós poderíamos estar produzindo. E quando a gente compra de fora, principalmente no mercado internacional, você compra em dólar e vai querer vender em dólar também. É o que nós chamamos de PPI, Muitas vezes é o preço de paridade internacional que comanda esse cenário de importação. Ainda conforme pesquisa do Ticket Log, os números seguem tendência de estabilidade no preço dos combustíveis na média nacional, com exceção aqui no Amazonas. Na análise regional, a gasolina ficou mais barata em 2 regiões, Nordeste e Sudeste, com queda de 0,31% e 0,16%. Com isso, a gasolina mais barata é de R$ 6,14 e o etanol mais em conta está a R$ 4,09. Enquanto isso, aqui em Manaus, a gasolina custa R$ 6,99 e o etanol R$ 4,89. São os combustíveis mais caros do país. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 32 minutos. Você no melhor mix do Brasil. E a Polícia Civil do Amazonas prendeu um homem de 19 anos suspeito de cometer diversos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, Karime. Carlão, esse caso revoltou todo mundo. O rapaz é morador de um condomínio de luxo aqui em Manaus. E a investigação, que durou 2 meses, apontou que esse rapaz criou um grupo no aplicativo de mensagens com a falsa desculpa de reunir as crianças, com as crianças ali do condomínio para jogar futebol. Vamos saber mais detalhes agora com o repórter André Meirelles, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Então, André, boa noite mais uma vez. As investigações indicam que o suspeito já praticava esse crime desde quando ele tinha 16 anos, é isso, André? Exatamente, Karime, Carlão, boa noite para vocês mais uma vez, e vocês que nos acompanham nesse momento. A polícia disse que ele praticava o crime desde os seus 16 anos de idade. Ainda adolescente, ele já fazia toda essa prática. Foi uma investigação de 2 meses que a polícia coletou várias provas, inclusive prints, que a gente fala, capturas de telas de aplicativos de mensagens, que mostra o exato momento aí, que mostra toda a situação em que o jovem identificado como Matheus Oliveira, de 19 anos, ele troca mensagens aí com essas crianças entre 10 e 11 anos. Então esse era o alvo desse rapaz que aliciava aí essas crianças, de acordo com informações da polícia. Essas crianças têm entre 10 e 11 anos de idade. São 16 vítimas que foram identificadas, sendo que 13 delas já denunciaram aí o suspeito. Agora a gente vai ouvir a fala da delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, a delegada Juliana Tuma, que vai trazer pra gente os detalhes de como foi essa operação. Vamos acompanhar. A DEPCA já investigava esse cidadão há aproximadamente 2 meses, quando ali na delegacia chegou na denúncia de uma pessoa que convivia por ali, estava na convivência ali das crianças e desse time de futebol que era organizado por ele, e percebeu que ele se valia da confiança das vítimas para ter ali inicialmente falas inadequadas. Assistia a conduta desse cidadão em normalizar falas de abuso. Ele iniciava ganhando a confiança não só da família, como da criança ou do adolescente, mas também da família dessas crianças e desses adolescentes, chegando inclusive a frequentar a casa dessas crianças e adolescentes, chegando a dormir na casa dessas crianças e adolescentes. 18 horas.
Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada titular da DEPCA, que é a Delegacia em Proteção à Criança e Adolescente, delegada Juliana Tuma, falando aí como foi essa operação que prendeu um homem de 19 anos, o Matheus Oliveira, que cometia esses crimes, segundo a polícia, desde os 16 anos, né? Se passar por adolescente, ainda ele está com 19 anos agora, e mesmo com 19 anos se passava por menor de idade, se passava por adolescentes, isso para atrair pessoas, para atrair, na verdade, crianças. Né? E a idade que a polícia divulgou dessas crianças são de 10 e 11 anos. Meu Deus. Que ele abordava nas redes sociais, né? Por isso que é importante os pais estarem de olho aí no que as crianças estão fazendo nas redes sociais. Crime de abuso sexual, não é isso, André? Crime de abusos sexuais. Olha só, em uma das conversas, o suspeito oferecia uma quantia de R$300 para a vítima, né? E também o suspeito de pedofilia, ele, segundo a delegada Juliana Tuma, destacou que depois de 2 meses das investigações, a prisão preventiva foi solicitada aí à justiça devido às provas concretas que indicavam que o suspeito cometeu esse crime, né? E depois também dessas 13 denúncias dessas 13 crianças que, acompanhadas dos pais, dos responsáveis, foram até a delegacia ali para fazer essa denúncia, é o que explica a delegada Juliana Tuma. Então, a DEPCA deu continuidade nas investigações e identificou até o presente momento 13 vítimas de estupro de vulnerável, importação sexual, e estamos investigando também material, armazenamento, produção de material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Eis que nas conversas emergiram que esse nacional dava e conversava com as crianças solicitando imagens de nudez e oferecendo a elas valores pecuniários, bem como de gift card. Então, hoje, na busca e apreensão, o objetivo era coletar materiais que sejam imprescindíveis para a investigação, ainda que a DEPCA já tenha subsídios e materialidade suficiente para fazer o indiciamento desse suspeito. Tanto é que representou pela prisão preventiva e levou ao conhecimento judiciário todo esse material, esse cotejo de provas que culminou aí no deferimento por parte do judiciário dessas medidas cautelares. 18 horas. Tá aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da delegada titular da DEPCA, Juliana Tuma. Agora, o suspeito, ele passou por audiência de custódia, mas durante ali o interrogatório ele preferiu ficar calado e agora vai ficar à disposição da justiça. A delegada Juliana Tuma aguarda também novas denúncias contra o suspeito. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 6h38 agora. 18 horas. Olha só, vamos falar da Operação Carne Fria 2, conduzida pelo IBAMA, que acaba de emitir quase R$100 milhões em multas no Amazonas. O motivo? Descumprimento de embargo e atividades poluidoras sem licenciamento, Karime. Carlão, foram embargados cerca de 13 mil hectares usados para a criação ilegal de gado. O objetivo, é claro, é permitir a regeneração da floresta nativa em áreas degradadas. E atenção, entre os municípios penalizados está Manacapuru. E a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes. Ela fechou a reportagem a respeito do assunto e a gente vai conferir essa reportagem com a locução de Rodrigo Soares. A Operação Carne Fria 2 ocorreu em municípios dos estados do Amazonas e do Pará e autuou 23 frigoríficos no total, somente em outubro. Aqui no Amazonas, um frigorífico foi embargado em Manacapuru por adquirir 387 cabeças de gado em área embargada e funcionar sem licença. Além disso, o IBAMA registrou um flagrante no município de Boca do Acre. O frigorífico daquele município estava despejando sangue dos animais abatidos diretamente em um lago, conforme o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo. No estado do Amazonas, diversas fazendas foram vistoriadas, mas eu queria dar destaque para os 4 frigoríficos que foram vistoriados no estado. Um deles lançava resíduo orgânico, sangue, diretamente num lago na cidade de Boca do Acre. E da mesma forma também havia ali a aquisição de gado proveniente de áreas embargadas,
Então, assim também em Manacapuru aconteceu a mesma coisa. Além disso, segundo o IBAMA, outros frigoríficos do Amazonas compravam gado produzido em áreas embargadas. A operação no Amazonas já resultou em 84 autos de infração lavrados por atos como o descumprimento de embargo e o funcionamento de frigoríficos sem licença. No total, a soma dos autos de infração no estado já passa de 96 milhões e 343 mil reais. Também já foram embargados mais de 12.640 hectares, segundo o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo. Então a gente deixa aí os resultados dessa operação como um saldo em relação ao desmatamento ilegal e uma mensagem para toda a sociedade de que nós precisamos saber a origem da carne que nós consumimos. Nós precisamos saber a origem do gado que é comercializado nos supermercados, nos frigoríficos, porque esse gado pode estar vindo de áreas que foram desmatadas de forma ilegal. De acordo com o IBAMA, a realização de pecuária em locais embargados impede o ressurgimento da floresta. Em todo o país, a Operação Carne Fria 2 identificou 69 propriedades rurais que criavam e comercializavam aproximadamente 18 mil cabeças de gado em 26 mil hectares de áreas embargadas por desmatamento ilegal. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Isso. Partiu Brasília, Carlão. Brasília, Cadu na área. Vamos conversar com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, depois de perder a prefeitura aqui de Manaus, o deputado federal capitão Alberto Neto se reuniu hoje com o Bolsonaro. Tá em Brasília? Exatamente. Cadu, qual foi a pauta dessa reunião? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 Horas. Karime, a pauta principal dessa reunião de hoje, em linhas gerais, foi o desejo de volta de Jair Bolsonaro às eleições, viu? Vou explicar por quê. Como a gente já sabe, o Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão colegiada do TSE. O Bolsonaro, junto com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, e a numerosa e também barulhenta bancada do PL, começam a traçar, Karime e Carlão, as primeiras linhas da estratégia política para tentar reverter esse quadro de inelegibilidade. O plano seria o seguinte, a história é uma arquitetura, essa história, viu, Karine? Os deputados bolsonaristas, eles querem aprovar o PL da anistia. A gente falou sobre esse assunto já aqui no 18 Horas. E o que é essa proposta? Ela livra todos os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro, os presos, as pessoas que financiaram, as pessoas que deram estrutura, enfim, todo mundo que se envolveu de forma direta e indireta na invasão aos 3 poderes naquele fatídico dia 8 de janeiro do ano passado. O Bolsonaro não é réu, importante frisar isso aí. O Bolsonaro, ele não é réu no processo do 8 de janeiro, mas ele foi condenado dentro do processo que trata da reunião com os embaixadores. É isso que o torna inelegível. Então, esse PL da anistia, se ele for aprovado, se ele virar lei, ele vai ser usado também para anistiar Bolsonaro, tanto nos processos em que ele é réu, quanto nos processos em que ele já foi condenado. E aí, isso coloca o Jair Bolsonaro de volta ao jogo das eleições. Parece fácil? Não é. Nunca foi. E eu não sei por que, Karime, que eles estão tramando essa estratégia de forma como se estivesse fácil, como se estivesse com tudo combinado, como se já tivesse dado certo. Para que o PL da anistia ele seja promulgado, que se torne uma lei de fato, ele tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. E na Câmara, aí que vem a combinação. Na Câmara dos Deputados tem o candidato Hugo Mota. A gente falou bastante sobre ele ontem aqui no 18 Horas, que tudo indica que vai ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E os deputados da oposição bolsonarista dizem que o acordo com Mota já teria sido feito. Ou seja, se Mota for eleito, ele vai pautar essa matéria no plenário, ou seja, vai passar na CCJ e depois no plenário. Vai passar pela comissão especial, como a gente falou ontem, e depois vai passar pelo plenário. No Senado, Karime e Carlão, é a mesma coisa. O Davi Alcolumbre, que é o provável presidente do Senado no ano que vem, teria firmado também um acordo para votar o PL da anistia no plenário, claro, em troca de votos. Aprovando na Câmara e no Senado, o PL da anistia iria à sanção do presidente
não sancionar, o Congresso promulga. Estratégia, portanto, seria essa, em linhas gerais, viu, Karime, Carlão? E nessa reunião com o Bolsonaro, que aconteceu hoje de manhã, estavam lá o deputado Capitão Alberto Neto, como você disse, o deputado Zuco, que é do Rio Grande do Sul, o deputado Sanderson, que é do Paraná, o deputado Felipe Martins, também do Paraná, aquela ala mais radical do PL. E o Alberto Neto, ele mandou um áudio pra gente explicando um pouquinho dessa reunião. Vamos ouvir o que ele disse. E a pauta hoje foi a reunião com o nosso eterno presidente Bolsonaro, onde tratamos algumas pautas, por exemplo, a anistia do 8 de janeiro, a inegibilidade do presidente, que isso vai ser questionado, que vai ser tratado, já está sendo, mas no segundo biênio aqui na Câmara nós vamos reforçar isso. Nós queremos o presidente Bolsonaro novamente elegível para disputar essas eleições. Então, há várias estratégias para 2026. A eleição para presidente da Câmara também foi pauta da discussão, então avançamos muito em relação ao apoio ao deputado federal do Republicanos, Hugo Mota. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal, capitão Alberto Neto, explicando a reunião que ele teve hoje aí em Brasília com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Cadu. É uma engenharia, né, Karime, Carlão? Uma engenharia, mas agora, se a gente não sabe se vai dar certo ou não, aí ninguém sabe, né? Seria meio que contar com o ovo dentro da galinha, viu? Mas o jogo está aí para ser jogado, já está em andamento e vamos seguir acompanhando, porque é uma estratégia de Jair Bolsonaro junto com o PL para tentar voltar ao jogo e rivalizar com o presidente Lula, disputar diretamente com ele. Isso, quiçá, se o presidente Lula vai disputar mesmo, né? Porque tem a questão da idade e tal, que está sendo cogitada nos bastidores. Karime, Carlão. Ricardo, falando em condenados e condenações e anistias e anulações, teve um aí que conseguiu, né, se safar. O Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações contra o ex-ministro Zé Dirceu na Operação Lava Jato. E agora, inclusive, parece, eu não sei, ele é uma figura aí que o PT está apostando, é um novo fôlego. Será que é possível o Zé Dirceu ser a esperança do PT, Cadu? Tá mal, hein? Não. Olha, Carlão, é isso mesmo. O mundo, ele não gira, né? Ele capota. Tá doido. Pois é, e capotou pra gente, viu, Carlão? Com essa notícia aí de que o ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou todas as condenações do então senador no âmbito da Operação Lava Jato. O Zé Dirceu era o homem forte do governo Lula, lembra, Carlão? Sim. Você, não é muito a geração de hoje, né? Mas lá atrás, né, a gente lembra muito bem que o Zé Dirceu, ele era a espinha dorsal do PT. Ele foi praticamente presidente do Brasil. Desmandava do governo. Enquanto ele mandava e desmandava, o Lula era o Lulinha Paz e Amor, com a popularidade lá em cima. A estratégia deu certo na época, né? Só que aí, quando estourou a Operação Lava Jato, o Zé Dirceu foi preso por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros crimes aí. Então ficou um bom tempo preso, só que agora, Carlão, ele é um homem ficha limpa, apto a disputar as eleições de 2026, caso ele queira. E pela informação que eu já recebi da bancada do Paraná, ele vai disputar para deputado federal. E provavelmente aí vai retomar a vida política dele. Mas a missão, a informação que a gente vem recebendo aqui, é que a missão dele, por enquanto, é outra. Ele vai colocar o presidente Lula de volta nos eixos para a reeleição, Carlão. Porque a situação, a gente sabe, não tá fácil. Tem gente dizendo que se a eleição fosse hoje, o Lula teria muita dificuldade para se reeleger. Porque a popularidade dele é a pior da história dele, né? Lula, embora habilidoso, ele é analógico. Ele tem uma equipe ministerial grande, porém ruim, totalmente desconectada com a realidade. E o PT, né, tá na lona, enfrentando uma dura crise pós-eleições municipais. Então, o Zé Dirceu, Carlão, ele viria para arrumar a casa. Aliás, ele já está, viu? Ele já está operando, já tem um tempo nos bastidores. As fontes me disseram, Carlão, que o Zé Dirceu, por enquanto, ele não vai ser nomeado para cargo nenhum, mas ele vai exercer um papel de articulador político, que ele já tem muita abertura aí com Fernando Haddad, com Camilo Santana, da Educação, a Simone Tebet, Esther Dweck, da Gestão e Inovação, enfim. Falta agora oficializar essa função de interventor político. Então ele vai ser essa função aí, interventor político. Ou seja, Carlão, é aquele jogador veterano, sabe? Aquele herói do time, do passado, que foi chamado para jogar para impedir o rebaixamento. A situação é essa. Carlão e Karime.
Não sei nem o que dizer. Tá difícil pra Depois ele. dessas... Anulou todas as condenações. Bom, depois vocês veem na mídia qual foi a resposta, porque ele foi abordado pela imprensa para explicar por que ele tomou essa decisão. E aí a resposta dele foi vazia, vaga, em nome das boas relações institucionais. Um absurdo, viu? Um absurdo, só aqui mesmo, né? O cara já foi condenado. Tá mais queimado que o Lula. Eu nem sei quem é pior, mas aí perfeito para representar o PT. Agora, Cadu, vamos lá. Vamos para os outros destaques. Traz pra gente as rapidinhas, por favor. Bora lá, de rapidinho, vamos aos destaques. Karime e Carlão, primeiro é que hoje a Câmara dos Deputados votou agora à tarde os destaques, alguns trechos da segunda parte da reforma tributária que não foram votados lá em agosto passado e que estavam faltando. São duas partes. A gente lembra que a reforma tributária foi dividida em duas partes. A primeira parte está lá com o Eduardo Braga no Senado e a segunda parte está rolando na Câmara. Parou por causa de uma briga entre Arthur Lira e o governo Lula. Aí, como passou o texto principal, aí faltaram os destaques. E agora estão sendo votados, nesse momento, os destaques. E nessa votação, Karime e Carlão, os deputados rejeitaram a proposta de taxação dos super ricos, ou seja, a tributação sobre as grandes fortunas, o pessoal que opera com investimentos, com aplicações, enfim. Só quem votou favorável a essa proposta foram os partidos de esquerda. Os partidos de centro e direita votaram em peso para rejeitar a proposta. Claro que tem muitos deputados aí, donos de grandes investimentos, não vão jamais aprovar a criação de um novo imposto para eles, não é mesmo? Então foi uma derrota para o governo, porque pretendia aí compensar as renúncias fiscais da reforma tributária com a tributação sobre as grandes fortunas. Então a proposta vai para o Senado e aí o governo vai trabalhar para reverter essa derrota. E outro grande destaque, Karime, é uma informação de última hora, é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele deve visitar a Amazônia antes da reunião do G20, agora no dia 19 de novembro no Rio de Janeiro. E segundo a informação da agência Reuters, o presidente Joe Biden, ele deve visitar Manaus ou Belém no dia 16 ou dia 17 de novembro, acompanhado aí do presidente Lula. A Casa Branca já está fazendo a avaliação das possibilidades. A gente sabe que antes do presidente chegar, a equipe de segurança vem primeiro, né? Claro. As equipes de segurança estão indo a Manaus já, ainda aí com vocês, e também Belém, para verificar qual a estrutura é a mais adequada para receber o presidente americano. Eu volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Beleza, Cadu. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Valeu. 6h52 em Manaus. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que as crianças beneficiadas pelo programa Lente do Meu Filho, que tiveram seu cadastro ativado nos meses de setembro e outubro, precisam realizar seu primeiro acompanhamento nas unidades de saúde da rede municipal até sexta-feira, em atenção, dia 1º de novembro. Exatamente. Segundo a Secretaria de Saúde, Carlão, mais de 200 crianças precisam cumprir aí essa etapa. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que tem mais detalhes a respeito desse serviço. Boa noite, André. Então, esse acompanhamento de saúde é uma condicional para receber o leite do programa, não é isso, André? Boa noite. Condição aí indispensável para o acesso ao benefício. Karime, Carlão, boa noite mais uma vez a você que está nos acompanhando, que está chegando agora, boa noite. Olha, isso tem que ser feito até esta sexta-feira, né, que é véspera de feriado. Para isso, a Censa, ela disponibiliza unidades de saúde que funcionam no horário regular, das 8 da manhã até as 5 da tarde e também em horário ampliado das 7 da manhã até as 9 da noite. Os endereços e horários de funcionamentos locais, também as localizações, podem ser conferidas no site manaus.am.gov.br/censa. É importante também destacar que o acompanhamento é importante porque permite que o desenvolvimento da criança seja avaliado, né? Além do peso e da altura, os parâmetros que possibilitam verificar o estado nutricional, as equipes elas verificam a carteira de vacinação dos usuários e, conforme o caso, a equipe realiza a atualização com os imunizantes que são fundamentais aí para proteger as crianças de doenças que podem comprometer aí o desenvolvimento, né? E agora a gente traz também uma outra informação aqui, enquanto o prazo do programa aí Leite do Meu Filho é até esta sexta-feira, dia 1º, véspera de feriado, também a gente
retoma o agendamento para a castração de cães e gatos. Atenção, você que tem seu pet aí, precisa fazer a castração. Segundo a prefeitura, os tutores, eles podem se dirigir ao Centro de Convivência Prefeito José Fernandes, que fica na Barreirinha, número 14, no bairro São José, na zona leste de Manaus. O atendimento começa às 9 da manhã, mas aí os números de vagas é limitado, né? O Centro de Controle de Zoonoses, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar a castração, né? E esse procedimento vai ocorrer na unidade castramóvel que está disponível ali nesse centro de convivência. E vale relembrar que você que vai lá no local para fazer o agendamento nesta sexta-feira agora, para fazer o agendamento, não precisa levar o pet, não precisa levar o animal, né? Só você vai lá e agenda. E a partir do dia 4 que começam os procedimentos de castração. Aí sim, óbvio, você leva o seu pet. Karime Carvalho. Ótimo, André Meirelles, obrigada pelas informações. Boa noite. Valeu, André, boa noite. 18 horas. Olha só, o programa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que é o Recupera Fone, devolveu mais de 200 celulares roubados e furtados para seus verdadeiros donos. É bom, né, Karime? Pô, maravilha, né, Carlão? A polícia ainda aguarda a presença dos donos dos celulares nas delegacias para identificação e devolução dos aparelhos. É importante a gente destacar que para recuperar o celular, a pessoa precisa registrar um boletim de ocorrência, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em uma ação contra roubo de celulares e o comércio ilegal de aparelhos roubados, o programa Recupera Fone já conseguiu recuperar mais de 500 aparelhos só nos últimos 40 dias aqui em Manaus. Desse total, mais de 250 já foram devolvidos aos seus verdadeiros donos em uma ação na Arena da Amazônia. Essa operação vai até a próxima sexta-feira, sempre de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Vários outros aparelhos aguardam a presença de seus donos nas delegacias para a identificação e devolução. A polícia reforça a importância dos boletins de ocorrência para facilitar a devolução dos objetos recuperados e quem conseguiu recuperar comemorou, como é o caso da operadora de telemarketing, Sheila. Eu comprei ele, tô pagando ainda faltam 6 parcelas. E assim, eu não esperava mesmo, né, esse presente. Primeiramente, quero agradecer a Deus e toda essa equipe que tá voltada, né. Tô muito grata, tô muito feliz, Deus é bom. O mecânico Nivaldo Medeiros teve o celular furtado de uma assistência técnica. E agora, também foi uma das vítimas que acabou recebendo o seu aparelho celular de volta. E agiram de má fé comigo, né, cara, com o meu celular. Mas, graças a Deus, foi recuperado. Essa operação faz parte de uma estratégia de segurança pública para reduzir o roubo de celulares e desativar um mercado negro que alimenta esse tipo de crime. Ao longo dos últimos 30 dias, não foi registrado casos de roubos de cargas a rotas do Distrito Industrial aqui na cidade. Uma área que anteriormente era bastante visada pelos criminosos que buscavam principalmente para roubar aparelhos celulares. Um ponto essencial da ação é a fiscalização de lojas e comerciantes que atuam principalmente na compra e venda de celulares de origem duvidosa. Até o momento, 11 lojas foram interditadas. Por isso, é muito importante você saber a origem do seu celular. Afinal de contas, se você acabar comprando um celular roubado, você pode ser preso em flagrante e responder criminalmente por isso. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Giro Esportivo Amazonas perdeu ontem por 1-0 para o Botafogo de São Paulo na Arena da Amazônia. Essa foi a terceira derrota seguida do time amazonense na Série B do Brasileiro. Agora o Amazonas perdeu mais uma posição e está em 12º lugar na tabela. Carlão, e quem deu a coletiva para a imprensa foi o presidente do clube, Wesley Couto, que assim poupou o técnico e os jogadores das cobranças. O próximo jogo do
Amazonas é terça-feira contra o América Mineiro, aqui na Arena da Amazônia. Olha só, ontem os amantes do futebol presenciaram o que está sendo chamado da maior festa feita por uma torcida num estádio de futebol. A torcida do River Plate fez um show pirotécnico jamais visto, criando aí um cenário espetacular, impactando até mesmo quem não é torcedor do time argentino, hein, Karime? Carlão, foi de arrepiar. A festa foi antes do jogo, tá? Foi tanto fogo de artifício que parecia até Réveillon. O estádio virou um caldeirão vermelho com os fogos e os jogadores entraram em campo aí debaixo de toda essa festa. Mesmo assim, foi um empate 0-0 e ele não conseguiu se classificar para a final da Copa dos Libertadores, que vai ter final brasileira, né, Carlão? Sim. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir outros destaques do dia do Amazonas no Brasil e no mundo. 18 horas. Na Espanha, a tempestade mata mais de 60 pessoas na região de Valência. Presidente da Venezuela convoca embaixador venezuelano de volta aqui para o país e aumenta a crise com o Brasil. Em São Paulo, fogo em shoppings no Brás, na região central, foi controlado depois de 6 horas de trabalho dos bombeiros. Líderes do Pacto da ONU no Brasil são acusados de assédio moral. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, novas notícias ruins sobre a Amazônia. A degradação florestal na região voltou a crescer em setembro. Atingiu mais de 20 mil quilômetros quadrados, o que equivale aí a mais de 13 vezes a área da cidade de São Paulo. O número representa um aumento de 1.402% em relação a setembro de 2023. O desmatamento tem o 4º mês consecutivo com alta após 14 meses ocorridos de redução de devastação na região. Dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, 3 concentraram 83% de todo o desmatamento identificado em setembro. Pará liderou com 52% do desmatamento, seguido pelo Amazonas com 16%. E o Acre em terceiro com 15%. A sensação de que não pode permanecer é a de que as autoridades não estão tomando providências. Afinal, a população sofre todos os dias com essas consequências aí do desmatamento ilegal na região. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.